cada hora que passa, surgem mais vídeos e informações sobre as atrocidades que foram cometidas nesse bárbaro, selvagem, inominável ataque terrorista ao Estado de Israel. E quanto mais selvagem o mundo fica sabendo que foi esse evento, e realmente de uma brutalidade jamais vista contra civis, quanto mais a gente fica sabendo, mais ridícula e complacente fica a notinha que fez esse governo para colocar sua posição em relação a isso. E tem um programa na CNN, que é o Grande Debate, onde normalmente o Coppola dá um pau no Eduardo Cardoso, aquele cara do PT aí que defendeu a Dilma no impeachment, enfim, cara que faz de tudo, vai fazer o que for possível para defender o PT, coitado. Esse cara apanha todos os dias, mas o último que falou sobre isso, sobre a posição do Brasil em relação a isso, olha assim, esse homem passa uma vergonha e é de um cinismo para justificar essa nota morna. O malabarismo que esse homem faz é de causar enjoo, nojo. Ele tem um jeitinho todo, né, de falar, que parece que ele está sendo um cara extremamente justo. Mas depois ele vai ficando cada vez mais vergonhoso o que ele fala. Ele diz que esse governo se posiciona como a ONU determina. Como a ONU não está determinando que isso foi terrorismo, então é só por isso que eles não colocam isso. Porque eles cumprem uma determinação da ONU. Pelo amor de Deus, mas como é que esse homem tem coragem de falar isso? E depois é piorando, porque ele começa a fazer uma equivalência entre ações de Israel com ações desse grupo terrorista. Não tem nem como falar. Olha aí, ouve aí. Israel foi acertada? Claro que a posição do governo brasileiro é equivocada. Não basta condenar o terrorismo, há que se condenar os terroristas, identificando-os. Aliás, a falsa equivalência tem prevalecido na política externa brasileira. Assim como no caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, em que claramente há um agressor, né, e um Estado agredido, e o Brasil trata-os de forma equânime, também dessa vez fala-se aí entre dois lados que supostamente seriam equivalentes, sendo que de um lado você tem um Estado democrático e do outro você tem uma organização terrorista. É claro que, e aqui eu estou lendo manchetes da imprensa nacional, aqui especialmente a Gazeta do Povo, aspas, considerada organização terrorista, Hamas parabenizou Lula por eleição em 2022. Na época, Bazin Naim, membro do burô político do Hamas, chamou Lula de lutador pela liberdade e considerou a sua eleição uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais. Que orgulho para a nação brasileira ter seu presidente elogiado por um líder de organização terrorista que ataca um aliado do Brasil, como fez agora. Mas não é só isso. A gente tem que olhar essas questões do ponto de vista geopolítico. Por que o governo brasileiro se recusa a nomear o Hamas e condenar o Hamas? Será por causa do apoio do Irã? O Irã que recentemente foi convidado a entrar nos BRICS? O Irã, o país contra o qual o governo brasileiro, à época, tanto quanto Lula como Dilma Rousseff, se recusou a escrever uma carta condenando o apedrejamento de mulheres? O que será que está por trás desse silêncio da esquerda brasileira? Para quem tiver dúvida, leio aqui uma manchete do Globo de maio de 2011. A ativista iraniana Mina Hadi se reúne com ministros em Brasília. Não foi recebida pela presidência da República. Vejam o que ela disse. Acho que esse governo não aceita isso, o apedrejamento de mulheres. Há uma diferença, na minha opinião, entre os dois governos. A presidente Dilma, pelo menos, já disse que o apedrejamento é uma barbárie. E isso é muito importante e difere do posicionamento do presidente Lula, declarou, referindo-se ao fato de Dilma ter condenado o apedrejamento durante uma entrevista para o jornal Washington Post.
certo? Em julho de 2010, ao ser perguntado sobre a condenação ao apedrejamento, Lula disse que não interferiria no assunto de outro país, aspas, por o atual presidente da República. É preciso ter cuidado, porque as pessoas têm leis, as pessoas têm regras. Se começarem a desobedecer às leis delas para atender ao pedido dos presidentes, vira uma avacalhação. Portanto, Lula tem um histórico de condescendência com governos violentos, né, que estão alinhados ao Irã, e não espanta, para quem conhece um pouco da nossa história recente, essa posição aí, no mínimo, questionável, né, de não fazer uma defesa pública da democracia israelense e não fazer um endosso ao combate ao grupo terrorista Hamas. Eduardo Cardoso, o governo acertou no posicionamento. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Acertou, sim. Eu tenho aqui em mãos a nota que o governo brasileiro expediu. E é muito claro, já no primeiro parágrafo, a condenação que o governo brasileiro faz a esse ato absurdo que foi praticado em relação ao povo de Israel. E aqui eu manifesto também, como fez o Caio, minha total solidariedade. É inaceitável o ataque que foi feito à população civil de Israel. Inaceitável, e diria mais, injustificável. Por mais que nós possamos verificar situações que tenham propiciado o clima que hoje se vive na faixa de Gaza, é injustificável que se ataque a população civil, é injustificável que se sequestrem pessoas. Portanto, vai aqui a minha solidariedade sincera e fraterna ao povo de Israel. Situações desse tipo não se justificam e não podem acontecer. E isso está dito claramente na nota do governo brasileiro, que fala da condenação a estes bombardeios e expressa a condolência e solidariedade ao povo de Israel. O que é importante ter claro são duas questões que não podem passar desapercebidas. O Brasil, historicamente, só chama de terrorista quem a ONU reconhece como terrorista. Essa, por exemplo, é uma posição que a própria Noruega tem em relação ao Hamas. Quando, por exemplo, a ONU passou a chamar a Al-Qaeda de grupo terrorista, o governo brasileiro chama de terrorista. Isso é uma maneira que você tem de enfrentar globalmente situações sem que você acabe tendo posturas geopolíticas determinadas e de avaliação específica do ponto de vista de cada país em relação ao que é terrorista e o que não é terrorista. Ou seja, o Brasil, nenhum governo brasileiro, inclusive de Jair Bolsonaro, mudou esta posição. Jair Bolsonaro chegou a verbalizar algumas vezes que o Hamas era terrorista, mas não mudou a posição oficial do Brasil. Então, portanto, esta posição que está expressa na nota, em que não se refere à expressão terrorista, se prende a esta posição, só considerar como terrorista quem efetivamente é chamado como tal pela ONU. No mais, esta nota é clara. Ela, primeiro, recrimina. Segundo, chama a autocontenção dos dois lados. Ou seja, Israel foi agredido, foi violentado? Foi. E merece nossa solidariedade por isso. Todavia, na ação que vai se seguir, é necessário se autoconter. Nada justifica um extermínio em massa também de palestinos, como nada justificou efetivamente o ataque feito a Israel. Ou seja, nós temos que ter comedimento. A posição do Brasil sempre foi a de propor a convivência pacífica dos dois povos com dois países autônomos independentes, o palestino e o Israel. Isto é uma posição absolutamente sensata que está expressa nessa nota de defesa da paz, especialmente vinda de um país que hoje preside o Conselho de Segurança da ONU e que, portanto, precisa dialogar para tentar fazer com que as grandes potências se sensibilizem para que tenhamos a paz no mundo. Me atemoriza uma situação. Extremismo alimenta e retroalimenta extremismo. O que aconteceu ao longo de 50 anos na faixa de Gaza, e particularmente as ações que foram capitaneadas pelo atual primeiro-ministro israelense, o Netanyahu, eu sempre engajo para falar o nome dele, viu? Mas é o Bibi, o Netanyahu, efetivamente inominável. Ou seja, a ONU já detectou violações aos direitos humanos ali. É uma população de 2 milhões de pessoas que vive sem mínimo de possibilidade de viver, transformando a faixa de Gaza em um campo aberto de concentração.
Ou seja, isso é inaceitável. Estas posturas inaceitáveis de violação de direitos humanos alimentaram um injustificável extremismo desse ataque. E eu temo que esse injustificável extremismo desse ataque alimente um extermínio em massa pelo poderoso exército de Israel de população inocente, de população civil. Então, portanto, é necessário que os líderes mundiais parem um pouquinho com as suas preocupações geopolíticas e tentem construir uma paz nesse momento, um cessar-fogo, uma autocontenção, para que nós possamos resolver e equacionar esse problema que se arrasta e parece insolúvel através dos tempos.